A partir de agora, nós estamos transmitindo ao vivo pela Santa Cecília TV, mais uma edição do nosso Hora Geral. Eu digo nosso porque é meu, é seu, é nosso. É o programa que leva informação logo pela manhã, diariamente de segunda a sexta-feira. Ou seja, nada melhor do que despertar para um novo dia e, ao despertar, ficar bem informado das notícias que estarão sendo debatidas e apresentadas nos principais telejornais no dia de hoje. Mas, com antecedência, você acompanhando aqui pela Santa Cecília TV. Como é que foi seu final de semana? Tranquilo? Frio, né? Dizem, né? Dizem. Você vai ver nas manchetes que essa semana nós vamos ter uma semana muito mais fria. É gostoso, né, o tempo frio. Na realidade, eu prefiro o calor, mas é gostoso o tempo frio. O que não é bom é o tempo frio com chuva, né? Aí fica meio complicado, né? Você viu como choveu essa madrugada e ontem à noite também. Mas agora pela manhã, pelo menos, o tempo está tranquilo, um céu aberto. Eu acho que o sol vai aparecer, mesmo que timidamente. Daqui a pouco a gente vai saber a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2016. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Teste do Pezinho. É um teste simples que é feito no recém-nascido e, através desse teste do pezinho, é possível diagnosticar algumas possíveis doenças no recém-nascido, né? Isso é muito importante, o teste do pezinho. Eu não sei se você se lembra quando seu filho ou quando sua filha nasceu, que eles passaram pelo teste do pezinho. Isso é importante, né? Todos os médicos, inclusive na própria maternidade, esse exame já é feito, tá certo? Temos como levar até você mais informação durante 24 horas, é o site euestoucomvocê.com.br e lá você pode assistir ao vivo. Temos também o e-mail que é horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o telefone que é o 3041-6777. Esse telefone está à inteira disposição do meu telespectador para que ele possa interagir, participar, ligar, deixar a sua mensagem. E também temos o WhatsApp. O WhatsApp é uma outra linha direta, onde você pode mandar um vídeo, um áudio, uma mensagem, uma foto, enfim, e participar também aqui com a gente. Ser um repórter do Hora Geral. Chique, né? Fala a verdade. Repórter do Hora Geral. Aí, lógico, eu vou relatar, mostrar aqui ao vivo o problema, né? A denúncia ou o elogio, uma boa ação. Nós não vivemos só de notícias ruins, existem coisas boas. Então depende do meu telespectador, tá certo? Não se esqueça, hein? Eu estou com você. A abertura do Hora Geral, uma notícia triste nesse final de semana. Um dos maiores atletas do século XX, Muhammad Ali, morreu nesta sexta-feira em um hospital em Phoenix, no Arizona, aos 74 anos, devido a complicações respiratórias após ter sido internado na quinta-feira. O pugilista lutava há 32 anos contra Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso que afeta os movimentos. A história do Muhammad Ali é uma história linda, né, de um lutador de boxe que tinha na sua forma de ser sempre expressar a luta contra o racismo, né? E ele, uma figura conhecida internacionalmente, deixou a sua marca num dos esportes, eu diria, não tão famoso, mas no século XX era um dos esportes mais difundidos, né? Não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, que é o caso do boxe. E também uma notícia triste que aconteceu no dia de ontem, Jarbas Passarinho, que foi ministro de vários presidentes da República, ele que estava presente quando participou do AI-5 em 68, Jarbas Passarinho, que ocupou vários ministérios, inclusive no governo Collor, no governo do Itamar, faleceu na tarde de ontem aos 96 anos, com complicações devido à sua idade. Até que ele viveu bem, né? A gente fala de longevidade, mas uma pessoa chegar aos 96 anos é uma coisa assim, não tão difícil nos dias de hoje, mas bem próximo dos 100 anos.
Bom, abrindo Hora Geral, eu quero também dar uma informação sobre um trabalho belíssimo. É um trabalho solidário que, para ser solidário, para poder ser voluntário, para poder ajudar, não tem hora, não tem dia, tem que ter apenas iniciativa, né? E ontem nós estávamos caminhando pela Zona Noroeste, e eu estava caminhando junto com os meus amigos, e eu fui até o colégio, a Unidade Municipal de Ensino Pedro Crescente. E lá, profissionais como o Felipe, o Chalaco, o Alessandro Cabeça, o Pestinha, o Alex, né? Então, vários dos meus amigos, o Daniel BDA e também o Fabrício, eles estavam lá cortando o cabelo das crianças. Excelente iniciativa, olha ali a equipe e a molecadinha adorando, lógico, né? Aí nós tiramos uma foto todos juntos e essa iniciativa eu quero parabenizar a todos, né? Todos, né? É uma iniciativa muito interessante, porque ali do lado ficavam as mães aguardando os filhos a cortar o cabelo. Isso é lá na Zona Noroeste. Aí você fala assim, poxa Douglas, que bonito esse trabalho, não é? É bonito. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não ficam preocupadas em perder um domingo, ou mesmo um domingo nublado, com a família, para poder ter uma ação solidária. E eu quero mais uma vez agradecer todos os que participaram dessa ação. Por isso que eu falei, lógico, vou mostrar no Hora Geral, a população de Santos, né, tem que saber. Talvez você tenha uma atividade profissional e no final de semana você pode escolher um dia e talvez, por que não, fazer uma ação solidária para ajudar o próximo. Isso é muito importante. E aí a gente vê, tinha até um vídeo, mas eu acho que a produção não colocou, não separou o vídeo. Mas amanhã eu vou mostrar esse vídeo. Eu fiz um vídeo, né, mostrando todo o trabalho deles, porque são notícias boas que a gente tem que dividir com o público telespectador. E também ontem nós passamos ali no PS da Zona Noroeste, encontramos a enfermeira Adriana, né? Ela que estava de plantão, junto com a minha amiga, a GCMF2. É a Sueli, ou S Nascimento, né? Você, olha aí, ela aí. Aí fala, Douglas, quer dizer GCMS2? É porque ela é uma guarda municipal mulher, né? Então, e essa daí é a Denise, né? Que estava também no plantão, os meus amigos guardas municipais. A gente deu uma passada lá para ver se estava tudo sob controle, conversamos com o guarda Barbosa, esse é meu amigo também, ou seja, demos uma volta com a equipe do Hora Geral pela Zona Noroeste, né? E lógico, antes nós passamos lá no Morro da Nova Sintra, onde nós pudemos conversar com os nossos amigos. E lá na Nova Sintra, né, existe algumas associações para moradias. E essa daí é a associação que é capitaneada pelo meu amigo Luiz Cabeça. Ali também estava presente o padre Valfran, né, o Gilberto, enfim, toda a equipe. O meu amigo Moisés Fernandes também estava presente. Enfim, a falta de projetos habitacionais é um grande problema na cidade de Santos por causa da falta de terreno, e quando tem terreno é um valor altíssimo, né? Eu, no ano passado, levei o Luiz Cabeça até o secretário. Pode deixar as fotos, produção, pode deixar as fotos. Eu levei o Luiz Cabeça até o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, para que ele pudesse comentar um pouco mais sobre quando que esses projetos vão sair ou não. A população, não só de Santos, mas eu quero falar especificamente de Santos, porque eu conheço, está aguardando, né, projetos habitacionais para tentar diminuir o déficit, ou seja, a falta de moradias num dos morros mais populosos na cidade de Santos, que é o Morro da Nova Sintra, tá certo? Um abraço especial ao meu amigo Luiz Cabeça e também ao Gilberto, a toda a equipe lá na Nova Sintra, tá certo? Bom, vamos continuar com informação nesta abertura do Hora Geral, vamos lá? Vamos conhecer então as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira, ao vivo. Vamos lá!
Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Janot diz que ministro foi favorecido no Petrolão. Olha só, pela primeira vez, procurador-geral liga repasses a Henrique Alves do Turismo. É impressionante, né? Cada dia tem uma versão, uma notícia nova com relação a uma operação que está movimentando o nosso país. Aí você está olhando assim, Douglas, aquilo ali é uma comemoração, não é? Não é uma comemoração? É uma comemoração, sim, né? E é muito fácil saber quem é. Na realidade, é o tenista Novak Djokovic. Ele festeja com boleiras a sua primeira vitória em Roland Garros sobre Andy Murray. Sérvio é o terceiro da história a ganhar os 4 principais torneios da temporada na sequência. Esse aí é o dono do Grand Slam, a primeira página da Folha de São Paulo, né? Deixa eu ver a parte de baixo aqui, deixa eu arrumar aqui o meu touch. Que foto é essa, hein, Douglas? Alemão na mira. Há 3 meses da Olimpíada, com tiroteios e toque de recolher, complexo resume fracasso das UPPs, né? Que é o complexo do Alemão. Policial no complexo do Alemão é visto através de buraco de bala na parede. E essa é uma preocupação das Olimpíadas que vão acontecer agora, nesse ano, mostrando aí uma grande preocupação por parte dos organizadores com o tema segurança. Tem uma entrevista ali de Eliseu Padilha. Quem estiver na Lava Jato vai ter que sair do governo. Jarbas Passarinho, ministro da ditadura, morre aos 96 anos. Tá vendo ali essa fotografia do lado direito do seu vídeo? Jarbas Passarinho morreu neste domingo aos 96 anos em sua casa em Brasília por problemas de saúde decorrentes da idade avançada. Governador do Pará e senador, ele comandou nos governos militares os ministérios do Trabalho, Educação e Previdência e no Collor o da Justiça. Liberar suspeito de estupro pode ser bom sinal. É um artigo do Ítalo Nogueira. Êxito econômico do Peru independente do novo presidente. Cadê o Estadão? Deixa eu arrumar aqui o Estadão. O Estado de São Paulo trazendo como destaque. Reajuste de servidor causa primeiro atrito entre Temer e Fazenda. Integrantes da equipe econômica reclamam que pacote apoiado pelo Planalto vai contra ajuste fiscal. Ministro quer limite para o álcool, é a coluna Estadão. Lá em cima tem uma foto, tá vendo? Ó? 50 anos depois. Falando de uma época de um homem, uma mulher. Claude Leloup. Falando do mundo da época, um homem e uma mulher. Temos ainda lá o efeito Google, internet sempre à mão, muda o uso da memória humana. Tem ali a parte de baixo. Deixa eu arrumar. Que foto é essa aí? Deixa eu mostrar pra você. Olha só. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é? Tornado provoca pânico em Campinas. Aí você fala assim, Douglas, a gente vendo assim, muito rapidamente, parece assim uma floresta. Mas vendo com mais calma, a gente observa que as árvores literalmente caíram. Porque foi um tornado com ventos que podem ter alcançado 120 km por hora, segundo técnicos da Unicamp. Derrubou várias árvores, né? Destruiu inclusive parte da rede elétrica e destelhou casas e lojas em Campinas. 3 pessoas se feriram e 100 mil imóveis ficaram sem luz. O corredor dos ventos também levou pânico a moradores. Paulínia, Itatiba e outras 6 cidades sofreram com o temporal. Tem ali, ó, uma triste foto, né? Edição de esportes. Briga deixa torcedor em estado grave durante o jogo Palmeiras e Flamengo. Presos, 30 palmeirenses foram detidos por causa dos confrontos. Eu não consigo entender por quê. Aí você pode falar assim para mim, sabe o que é, Douglas? Sabe por que isso acontece? Porque as torcidas uniformizadas, elas são unidas. Então, quando elas vão para um estádio, elas acabam se confrontando com outras torcidas. E quando as torcidas se unem, se encontram, aí acaba tendo a briga.
E quem é que ganha? É aquela torcida que vai ser mais respeitada, porque de repente bateu, porque conseguiu enfrentar a torcida rival. Agora, particularmente, que mediocridade, né? O que passa na cabeça de um cidadão de fazer parte de uma torcida e, ao fazer parte, ele quer brigar e, às vezes, até com vítima fatal? Eu fico imaginando, eu conheço amigos de várias torcidas, inclusive torcidas aqui do Santos, pelo menos é o time que eu torço e a cidade que eu moro. Eu não consigo ver nas torcidas, pelo menos aqui as torcidas de Santos, esse tipo de rixa, esse tipo de espírito de querer confrontar e brigar com outra pessoa, contra a torcida. No meu entendimento, a disputa tem que ocorrer dentro do campo e não fora do campo. Eu me lembro, você que tem mais ou menos a minha idade vai lembrar, da Sangue Jovem, se lembra? Que tinha no comando o Haroldão que era vivo ainda, ele trabalha ali no Gonzaga, e a gente via várias torcidas que tinham respeito pela camisa do time, por exemplo. Estou falando de uma torcida, mas tem vários, tem Sangue Jovem, tem tantas outras torcidas, mas a gente observa que eles estão sempre unidos para ajudar, para incentivar o time, né, a ganhar e desempenhar um bom futebol. E não esse tipo de manchete. Pode colocar de novo ali, ó. Está na página do Estadão. Olha ali, ó. Que coisa feia, né? 30, nem é feia, é decepcionante. 30 palmeirenses foram detidos por causa dos confrontos. E isso aconteceu num clássico entre Palmeiras e Flamengo. Deixa eu ver aqui, vamos aos jornais locais. Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: criminosos passam a atacar na Via Anchieta. Insegurança leva motoristas a mudar horários e até evitar o sistema Anchieta Imigrantes. Tá, tudo bem, vai evitar o sistema Anchieta Imigrantes. Eu não conheço um outro sistema. Vai vir por onde? De helicóptero? Não tem, né? Ou seja, os gargalos nas rodovias já foram detectados. E mesmo assim eu vejo um número muito pequeno de policiais rodoviários. Não vejo nenhum sistema de segurança. O novo secretário de Segurança, que parece que vai estar aqui esta semana, né, ele vai explicar algumas das medidas que serão tomadas. Só que se você pensar, meu amigo telespectador, quando entregaram a segunda pista da Imigrantes, que eu me lembro, entregaram até um pouco antes do prazo, no projeto não tinha as obras complementares. Não tinha. E até hoje também não tem. Você vê que você desce em 4 pistas, né? Quando chega aqui embaixo, aqui acaba afunilando, ou seja, diminuindo o espaço. E aí os congestionamentos são normais de acontecerem, né? Ou seja, eu não sei por que as pessoas, quando planejam, não planejam algo pensando no futuro. Muito rapidamente, que eu não quero me estender, se a gente pudesse saudar uma pessoa inteligente, que até hoje o seu invento é útil para todos nós, chama-se Saturnino de Brito. Foi ele que no início do século passado teve a ideia, né, da criação dos canais, por causa de algumas epidemias que estavam acontecendo, né? Por exemplo, e até hoje nós temos os canais sendo uma característica da cidade de Santos. Muita gente não fala, me leva na Pinheiro Machado? Ninguém, a maioria fala assim, o senhor me leva no canal 1, número 340, por exemplo, número 530, número 48. Ninguém fala assim, moço, me leva no Siqueira Campos? Não, me leva no canal 4, né? Então ficou uma característica na cidade de Santos. Mas a utilidade dos canais no início do século passado era uma outra utilização. E mesmo assim, até hoje, ele é utilizado com relação ao saneamento, né? Ao esgoto, né? E, inclusive, os canais, eu não concordo, mas vamos respeitar, né? Os canais de Santos, eles são tombados. Douglas, o que significa que eles são tombados? Vão quebrar os canais? Não, o tombamento é uma forma de preservar os canais. Eu penso assim, a gente poderia cobrir parcialmente os canais e colocar as feiras livres nesses canais. Veja bem, eu falei cobrir parcialmente e não totalmente. E ali a gente poderia colocar as feiras livres. Mas não pode, porque o CONDEFAT e o CONDEPASA não autorizam nenhum tipo de modificação, porque
os canais de Santos foram tombados. Mas por que que na Rangel Pestana, por exemplo, ali embaixo, ali tem um canal? Então é uma longa discussão e às vezes a preservação, que é importante sim, mas cobrir parcialmente poderia ajudar no trânsito, poderia ajudar nas feiras livres, por exemplo. Nós não temos feira livre de terça a domingo, então a gente poderia pegar cada canal, cada dia, cobrir parcialmente o canal, né? E aí as feiras livres ficariam no canal. Na calçada seria um local onde a pessoa, onde o consumidor, o cliente, compra, e na parte coberta parcialmente poderia ficar as feiras livres. Alternativa existem, o que parece que não pode, o que não existe às vezes é justamente a vontade política. Mas vamos seguir com o nosso Hora Geral, vamos lá, olha lá, continuando com o Jornal A Tribuna, continuamos com o Jornal A Tribuna na primeira página, mostrando ali, nas alturas, na rua Guaiaó, no bairro da Aparecida em Santos, parou ontem para a instalação da passarela aérea que ligará o Shopping Praia Mar a um prédio comercial em construção na via. Inovação, a criatividade, as armas contra a crise. Deixa eu ver a parte de baixo do Jornal Tribuna, deixa eu arrumar aqui para o meu... Olha, tem uma bela de uma reportagem com a doutora Keiko Teruya, pediatra que defende a importância do leite materno. Um beijo especial, doutora Keiko Teruya, um carinho muito grande que eu tenho por ela, e é uma pediatra que nos encanta pela sua paciência e inteligência ao falar dos recém-nascidos e de ser uma grande estimuladora, por que não, incentivadora, melhor, né, para o aleitamento materno. Diário do Litoral trazendo como destaque, ventos de até 100 quilômetros ou melhor, deixam feridos em Campinas. Ex-ministro Jarbas Passarinho morre aos 96 anos. Cidades da região estão na mira do Tribunal de Contas. Tem ali ao Santos. Grande Santos ganhou ontem no Botafogo por 3-0. Temos o Boc News. Vítimas da violência. 101 casos de estupro na Baixada Santista de janeiro a abril. É um índice que a gente não descobre se não houvesse aquele estupro coletivo com aquela menina lá no Rio de Janeiro, né? É o que a gente fala, é a ponta do iceberg, que enquanto não é descoberto, as pessoas sabem, mas ninguém comenta. Temos ali o Expresso, temos o Expresso Popular? Não temos? E ainda no Boc News nós temos ali música, temos também cinema e tantas outras reportagens no jornal Boc News e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com a informação? Vamos lá? Vamos continuar com a informação ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. É o Hora Geral. Cadê a informação, produção? Vamos à informação aqui ao vivo. Cartão Servidor de Cubatão. Comércio de Cubatão promete fechar as lojas amanhã às 3 da tarde. Eles programam um protesto contra a Ecopag, que acumula dívidas estimadas em aproximadamente 2 milhões de reais entre comerciantes que têm contrato com ela. A Prefeitura de Cubatão promete colocar os débitos em dia até o dia 15 de junho. A Ecopag, empresa que administra o cartão Servidor de Cubatão, suspendeu no final do mês o credenciamento eletrônico dos comerciantes. O que quer dizer isso? Ela deixou de aceitar os cartões de débito, alegando que não recebe os recursos devidos da Prefeitura de Cubatão. Então, sendo assim, ela não vai autorizar a comercialização, porque ela depende de receber da Prefeitura para repassar o crédito ao servidor. Qualidade da vida animal. Nos dias 8, 9 e 10, das 2 às 16 horas, a Unidade Móvel de Atendimento de Saúde Animal de Praia Grande oferece o serviço gratuito de castração de cães e gatos neste mês de junho para os moradores do Esmeralda cadastrados na USAFA do bairro. A UMASA fica sediada na Avenida Corretor de Imóveis, perto do ginásio Samambaia. Os interessados devem comparecer à USAFA com RG e cartão SUS para a confirmação da data e horário do procedimento. Um abraço ao meu amigo vereador Cadu, que faz um excelente trabalho em Praia Grande também com relação à proteção dos animais. A gente fala assim do vereador Cadu, dá a impressão que ele só tem esse projeto, essa bandeira. Não, o vereador Cadu tem vários projetos importantes na cidade de Praia Grande, mas uma das suas principais características
a defesa animal, a proteção animal. Um abraço ao vereador Cadu, na cidade de Praia Grande. Carro trafegava pela Avenida Siqueira Campos, sentido centro, caiu dentro do canal na madrugada de domingo. O motorista ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital. Ele perdeu o controle do automóvel. O corpo de bombeiros foi acionado. Os funcionários de quiosques próximos ao local ajudaram as vítimas a saírem do carro. Olha só a imagem. O carro caiu literalmente no canal. Olha ali, essa foto mostra uma tomada de cima, o carro de cabeça para baixo no canal. Olha só. Bilhete estampado nas unidades de ensino municipais. A UME Professor Pedro Crescente. Ela mostra que hoje a greve das merendeiras só vai servir lanches. Lógico que essa comunicação foi vista em algumas escolas, entre elas a Unidade Municipal de Ensino Professor Pedro Crescente. Está vendo? Ó? Em virtude da paralisação das cozinheiras e merendeiras programados para acontecer nesta segunda-feira, por tempo indeterminado, seremos obrigados a fornecer apenas lanche aos alunos. Né? Essa é uma informação e eu vou pedir para que a minha produção entre em contato com a secretária de Educação, a secretária Venúzia, para saber se foi tudo regularizado, porque a informação que eu tenho é que ontem a prefeitura conseguiu uma liminar para suspender a greve das merendeiras. Óbvio que esse aviso já estava na própria sexta-feira, quando já era ventilada a possibilidade dessa greve. Então, nós vamos saber direitinho a informação e amanhã informaremos aos nossos telespectadores e principalmente aos pais, né, que têm a preocupação de que os filhos, ao terem a aula, possam estar bem alimentados. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes, nesse momento, operando no esquema 5x5. A visibilidade é parcial. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, tráfego normal, também com visibilidade parcial. A travessia de Balsa Santos Guarujá, neste momento, com 4 embarcações. Guarujá Bertioga com 1 e São Sebastião Ilhabela com 3 embarcações. Nesta manhã de segunda-feira, o rodízio hoje é para veículos com placas finais 1 e 2. Douglas, como será o tempo nesta segunda-feira? Vamos saber agora. A previsão para esta segunda é de chuva a qualquer momento, sol com muitas nuvens. Os termômetros marcam a mínima de 18 e a máxima de 22 graus. Vamos conhecer agora em nome de Memorial. Memorial, é claro, é a história de conquistas. Memorial é a empresa que aposta nos esportes. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Clássico das Praias terminou no empate de 2-2 em confronto que abriu o retorno da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Em manhã chuvosa, Jabaquara e Portuguesa Santista se enfrentaram no estádio Espanha em um jogo movimentado com uma bola na trave de cada lado. Chances criadas e gols. Thales fez o primeiro gol do Leão da Caneleira, chegando ao empate do atacante Fernando da Briosa. Ontem ficou tudo no empate de 2-2. Nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio, é um grande amigo, né? A gente fala assim, velho amigo, não é pela idade, é pelo tempo e pelo respeito. Isso é uma prática do brasileiro. Zé Manuel, tudo bem com você? Prazer, Douglas. Muito obrigado por estar com você aqui. Prazer é recebê-lo aqui. Pelo honroso convite. Zé Manuel, eu fiz questão de trazê-lo aqui porque o tema que você está levantando, depois do lançamento do seu livro, que inclusive foi feito aqui no Hora Geral, você está com uma frente. E esta frente é uma frente que acaba, não é só incentivando, é provocando o governo federal que seja criada uma malha ferroviária para tentar melhorar a movimentação de cargas no nosso Brasil.
Agora, se a gente rapidamente comparar com outros países desenvolvidos, a ferrovia seria um dos principais, por que não dizer o principal modal de transporte, de cargas e de pessoas. Procede? Sem dúvida, procede. Mas é preciso dar um choque de qualidade em tudo isso. Nós estamos na Idade da Pedra. Pensando em termos de transportes e de logística, nós estamos aqui no maior porto da América Latina, Exato. Porto que nos orgulha, como eu estou orgulhoso de vir aqui a Santa Cecília, que é a minha casa, onde eu fiz inclusive direito aqui nessa escola. Ótimo. E no seu programa que eu tive aqui no lançamento do primeiro livro, nós estamos no quarto livro falando a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Chega de viver dessa forma. Eu vim do Guarujá para cá, eu fiz questão de pegar a balsa. Podia passar na prioridade, que eu já fiz 60 anos de idade, mas eu fiz questão de pegar para sentir a raiva que dá, para sentir o pavor que é isso. É impressionante, as pessoas acham normal isso. Eu conversei na balsa com muita gente, pessoas, não, mas é normal, tem 2 ou 3 balsas de vez em quando funcionando, tem algumas reformando. Não é normal. Não é normal não termos trilhos, não é normal não termos planejamento, não é normal não integrarmos de forma temporal e espacial os transportes de forma geral. É um exemplo, por exemplo, aqui em Santos. Quer ver um exemplo concreto? Vamos lá. Nós temos aqui o que acabou de ser inaugurado, que já está funcionando, um pedacinho pelo menos. Parcialmente. Parcialmente. É o VLT. Do VLT, que é um veículo interessante, porque é no nível do chão, mas ele tem que ser integrado, ele tem que ser prolongado. São, por enquanto, 7, 8 quilômetros no máximo. Que é pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Então a população tem que saber. Temos que construir no Brasil polos que sejam concentradores de carga e polos distribuidores de carga. Temos que identificar esses polos no Brasil. É possível fazer? É possível. A Baixada tem que estar muito contemplada nisso. 40 quilômetros de ferrovias dentro do Porto de Santos. O santista precisa saber. Existem cerca de 40 quilômetros de ferrovias no Porto. É possível? Agora, Manuel, você Trem falou, parado em cima ali? você falou uma coisa que eu acho interessante e eu não sei se você tem a resposta. Por que será que as pessoas na nossa região metropolitana, elas veem a inoperância de uma forma passiva? Eu acho, Douglas, você é um homem atuante na televisão, foi no rádio durante um bom tempo, nem sei se continua no rádio. Não continua por falta de espaço, de tempo, porque o rádio deu uma... É vereador da cidade, sim. Você é digamos, o articulador dessas causas sociais Sim. importantes. Então, veja, mas para isso você sai do seu conforto. Você sai da sua zona de conforto e vem para o embate. O que o brasileiro e o que o cidadão tem que saber e tem que perceber é que tem que parar de ficar nessa zona aparentemente confortável, que de nada de conforto ela oferece. Nada ela propicia de conforto. Nós temos que fazer coisas importantes. Melhoraram um pouco o acesso ferroviário para o Porto de Santos, depois da grita. Melhoraram, já vinham se tentando fazer duplicações de Campinas para cá, mas são 2 companhias, eu discuto inclusive essas concessões oferecem às empresas a possibilidade do transporte, mas também exigem poucas contrapartidas. Né? A LL, que hoje é associada a uma empresa chamada Rumo, que é um braço logístico de uma empresa chamada Cosan, que exporta açúcar aqui no Porto. Só que cerca de 25% do açúcar é que vinha em cima de trilhos, e a tendência é vir um pouco mais, em detrimento da soja, que vinha de Mato Grosso em cerca de 50% em cima de trilhos. É claro que se o dono do trilho manda no açúcar, vai querer exportar mais açúcar, e é isso que o Brasil não pode. Nós temos que ter agências reguladoras fortes que digam, olha, não é possível a gente imaginar um país que se regule pelo mercado. Além do mercado, é preciso de um Estado sério, firme e disciplinador. Não um Estado que sufoque, mas um Estado que determine o que é de razoável, o que precisa ser feito. O que não dá é para que cada um continue não exercendo o seu papel. Por exemplo, o fato de você ter feito rapidamente um breve diagnóstico, muito do recorde que a Codesp semestralmente anuncia tem a ver, óbvio, com a movimentação de cargas. Sem dúvida. Esse recorde ele pode ser aumentado se você tiver um número maior de cargas que pode ser implementado, óbvio, pela ferrovia e com o aumento do calado, ou seja, o aprofundamento do canal. A gente está falando de um crescimento de um porto que está instalado na região metropolitana. E a par disso, o meu telespectador vai entender, eu não concebo você ficar 50 minutos da capital até a região e ficar mais de 1 hora na fila da balsa. Sim. E essa ligação seca que não sai. Isso é anacrônico, mas o país tem que reagir
Você dizia do Porto de Santos, é importante. Neste momento, o Brasil discute o acesso da soja de Mato Grosso, que costuma vir para cá em grande parte, para o norte do país. Através, por exemplo, saindo de Sinop, no Mato Grosso, e subindo através de uma ferrovia que eles querem construir. A Bung, a Cargill, mais meia dúzia de empresas se reuniram, são empresas de grande porte, querem fazer o chamado ferrogrão, para levar lá até Miritituba, no Pará, saindo de Sinop. Isso é bom, o Brasil tem que ter muita coisa, mas nós temos que desenvolver ainda mais o nosso grande porto. Essa grande condição que... Como é que começou essa história? Vamos fazer um resumo rápido. Por favor. O café foi tão importante para Santos e o café financiou as riquezas... a história ferroviária de São Exatamente. Paulo. São Paulo se fez sobre trilhos. De repente, nós abandonamos os trilhos, achamos que os trilhos estavam ultrapassados, como de fato estavam, só que em vez de serem modernizados, foram colocados de lado. O que nós temos houve aqui? Investimento nas rodovias. Total, com pedágio e tudo mais. Então você tem o VLT. Está funcionando aqui em Santos, acho que são 8 ou 7 estações, por enquanto. Esse projeto ainda não chega até o porto. Não chega até o porto, vai ter um dia até cerca de 20 quilômetros, 25 quilômetros. Por enquanto nós estamos em 7, 8 quilômetros. Mas faz uma conta simples. O número de passageiros, ônibus, transportados nesta região que a gente chama de região metropolitana, que são 9 cidades, ou na Baixada, menor ainda, Sim. Vamos pensar só na região, são 200 mil pessoas por dia. Quanto é que nós estamos transportando nesse VLT por enquanto? 2 mil pessoas por dia? Se muito, 10% disso. Então, veja, são números, é preciso organizar esses números e é preciso pensar de uma maneira sistêmica e planejada. Falta projeto para começar, um projeto de decência, né? Zé Manuel, valorizar a engenharia. Você é uma pessoa polida, inteligente, você é um advogado, jornalista. O próprio prefeito Mourão, na época, quando eles começaram a construção do VLT, ele mesmo ficou chateado, falou, poxa, cadê o estudo OD, de origem e destino? Porque muita gente está saindo de Santos desde 2010, o último censo mostra isso, de Santos indo para a Praia Grande, por quê? Por causa do aluguel e do valor dos imóveis bem mais em conta. Então, você tem um grande número de pessoas que saem de Praia Grande e vêm trabalhar em Santos. Então, segundo ele, Santos já mostrou, através do censo, uma diminuição populacional. E aí, como alternativa agora, estão discutindo, não sei o que você acha disso, para o Litoral Sul, o BRT. Pois é. Que é um transporte sobre pneus. O BRT, por exemplo, o que o VLT faz? Ele é silencioso, ele não polui, ele de alguma forma se integra com a paisagem da cidade. Há discussões sobre a sinalização, como é que o VLT vai funcionar, se precisa ter... No Rio, por exemplo, o Ministério Público, neste momento, está com uma ação civil pública com medo de que o VLT que vai funcionar no Rio acabe atropelando pessoas. Bom, enfim... É preciso disciplinar o uso disso, mas aprender a conviver. A Europa convive desta forma de uma maneira tranquila. Você dizia de Praia Grande do crescimento da cidade. Foi uma cidade que cresceu, Bertioga também cresceu. VLT. Comparando o VLT com, por exemplo, o ônibus rápido, o que você tem? É claro, uma redução do valor do investimento, mas é apenas aparente, porque o que você pode ter de dificuldades futuras é muito grande. Você vai ter o transporte sobre pneus, você vai ter mais poluição, você vai ter mais gasto de consumo de combustíveis, você vai ter maior dificuldade de trabalhar com isso, mas num primeiro instante, por isso que é a falta de projeto, num primeiro momento, feita a conta simples. É como se eu tivesse vindo para cá sem ter tido cuidado de pegar a balsa, para sentir a raiva que o cidadão deve sentir todo dia. Eu quis sentir isso de perto. Não estou sendo demagógico, é verdade. Que horas você chegou na Feira da Balsa? Eu cheguei por volta de 6h30, eu consegui atravessar às 7h15 da manhã de hoje. 45 minutos. 45 minutos. E eles ainda diziam para mim, olha, ainda bem que hoje está funcionando bem aqui, tem 3 balsas ou 4 balsas. Quer dizer, 45 minutos na fila, não com a travessia. Não, com a travessia deu tudo de lá para cá, 45 minutos. Tá. Que também é um absurdo, não tem sentido. Então se perde, então comparando, há uma comparação VLT, por exemplo, monotrilho. Em São Paulo se tentou fazer um monotrilho, está lá, todos os esqueletos estão de pé, que o governo de São Paulo abandonou num certo momento. O VLT está no plano do chão. O monotrilho está em cima. Então já começa daí a dificuldade. Esse veículo rápido até Praia Grande, numa emergência, tem sentido. O Rio de Janeiro fez isso, para ligar Ipanema a outras regiões,
depois percebeu que isso não era a melhor solução. Agora, Zé Manuel, Curitiba está assim. Eu tenho que chamar um intervalo, mas só para a gente encerrar esse tema. Essa discussão você acredita que tem que passar por quem? Governo do Estado, o VEBS, o CONDESP? Eu acho que todas as forças vivas precisam se reunir, precisam pensar. Porque tem aquela história, o vereador, como você bem sabe, que é um belo vereador em Santos, discute a questão dentro do município. Exato. Não é? Bom, o deputado estadual discute a questão mais, digamos, metropolitana, regional. O federal teria que discutir o Estado como um todo e pensando no país, mas todo mundo tem que estar junto. Todos os entes precisam sentar na mesa para discutir. Todos. Eu tenho algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos passar rapidamente para as perguntas. Perfeito. Eu gostaria que o José Manuel respondesse rapidamente e depois vamos falar como é que está essa discussão em nível federal. Vamos à primeira pergunta pelo 3041-6777. A Amanda Lourenço do Boqueirão em Santos. Há emissões de gás de efeito estufa do transporte do açúcar? Sim, você para transportar o açúcar, você tem que pegar de caminhão, levar até a ferrovia e trazer para o porto. Ou então trazer de caminhão direto. Se vier em cima de caminhão, há uma poluição maior do que virá certamente em cima do trem. A redução, quando você compara um modal com outro, é de 4 vezes, ou até mais. Você polui menos, você emite mais. Por que você emite menos? Você está usando a locomotiva com diesel. O caminhão é diesel. Só que você transporta muito mais carga numa composição ferroviária, ou seja, você tira muito mais caminhões que estariam circulando. Então, há, evidentemente, poluição, há emissões de gases, não só os gases que têm efeito de estufa, mas também os gases que não têm esse efeito de estufa, que não aumentam a temperatura do planeta, mas que poluem, como, por exemplo, a emissão de particulados. Então, a redução desses gases é muito importante e há uma conta que se deve fazer, que é a redução do número de internações de doentes com problemas de pulmão, de acidentes nas rodovias, nas cidades. Então, você tem uma porção de o que eles chamam de externalidades. Quem perguntou, eu não sei o nome, é uma moça. Amanda, isso. Viu, Amanda? Ela ligou pelo telefone. Contas que podem ser feitas e se mostra que o investimento nesta área é um investimento que retorna inclusive com qualidade de vida. Ótimo. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, o nosso telespectador ligando e participando do Hora Geral. O Uriel Vilas Boas, aqui do Campo Grande. Uriel Vilas Boas, que é ex-metalúrgico, já foi vereador, inclusive, viu? A pergunta dele é a seguinte: por que não envolver o governo do estado no programa ferroviário, reabrindo a siderúrgica de Cubatão? Uriel, bom dia, prazer saber que você está forte e firme por aí, sempre participando, e eu conheço já há alguns anos. A pergunta é interessante, tem que envolver o governo de São Paulo, tem que envolver o governo federal, tem que envolver os representantes da população, esses senhores que são vereadores, que legitimamente foram eleitos, que foram buscar o voto, tem que envolver o prefeito desta cidade tem acesso ao governo de São Paulo, é preciso cutucá-lo no bom sentido para que ele se integre a esse esforço. Agora, o grande problema é que é preciso mudar a mentalidade. Obra ferroviária, obra de logística, e não é só ferrovia, é hidrovia, é rodovia, é hidrovia, é dutovia, enfim, são as várias... Até preciso também pensar em silos, em centros de concentração de carga e depois como vai distribuir a carga. É preciso pensar logística de uma forma global. Mas tem que mudar uma coisa, pensar nas gerações que virão e não nas eleições que vão acontecer no dia seguinte. Eu falei agora há pouco com relação ao Saturnino de Brito, que a sua obra no início do século passado, até hoje é de utilidade, que são os canais. Parece que os nossos administradores, ou quem hoje tem o poder de executar ou de implementar alguns projetos, pensa a médio ou a curto prazo, não a longo prazo. É uma aflição pelo voto, né? Aquela aflição. O voto vem naturalmente, virá o seu voto. Voto de quem trabalha, de quem é decente, o voto vem. Lógico. Agora, se for atrás do voto a qualquer preço, então não faz projeto, fica fazendo remendinhos para ver o atendimento. Vamos botar um ônibus aqui que é mais rápido, é mais fácil, é mais barato aparentemente, mas isso não traz estruturalmente nenhum benefício para a região, para o país, para a cidade, para você que está ouvindo aí, está assistindo, gente. Agora, como é que está a Ferro Frente? Você já levou essa frente ao ministro dos Transportes, ao governo federal, Zé Manuel? Na verdade, nós não temos ministro de Transportes mais uma vez. Nós temos um ocupante do cargo, é preciso dizer isso, e eu digo com clareza. O ministro não conhece o riscado. Ele é de Alagoas, é moço,
foi indicado pelo sistema presidencialista de coalizão, porque o presidente que assumiu interinamente O interino, isso. quer garantir uma certa possibilidade de manobrar no Congresso e fez indicações, ao contrário que tinha dito que ia escolher gente com competência tecnicamente. Não aconteceu isso. Muito bem. A Ferro Frente vem fazendo o quê? Pediu uma audiência pública na Câmara dos Deputados e pediu uma audiência pública no Senado, e, se possível, uma audiência conjunta. Saiu a aprovação do primeiro requerimento, feito por um parlamentar da região de Americana, que pediu uma audiência pública para discutir a questão da integração de trens entre São Paulo e as cidades próximas. Santos está contemplado, inclusive. Santos, Piracicaba, Ribeirão Preto, enfim, Campinas. Nós temos a malha ferroviária? Temos uma malha ferroviária, temos que usar isso de forma inteligente, de forma compartimentada, de maneira onde não haja risco, porque você vai transportar cargas, em certos momentos, e pessoas também. É isso que eu ia falar, para cargas e pode ser também pelo turismo. Pode ser pelo turismo, sem Olha, dúvida, excelente. alavanca tudo. Agora, Excelente. Perdão. Então, concluindo, nós vamos ter uma audiência pública em Brasília. Conversei com alguns senadores, porque é preciso não só pensar no transporte de passageiros ou de cargas, é preciso pensar em todo o sistema logístico. Onde estão, por exemplo, e as realidades do Estado de São Paulo são realidades distintas. O que funciona e o que dificulta aqui em Santos é completamente diferente do que acontece, vamos dar um exemplo, em Presidente Prudente, ou na região, por exemplo, de Ribeirão Preto. Né? São Ourinhos, por exemplo, que é mais perto de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente, você tem lá uma outra realidade. Em geral, no interior, os trilhos passam e deixam cicatrizes na cidade. E essa audiência pública já tem uma data ou ainda não? Estamos aguardando, Sua Excelência, o nosso ilustre ministro Quintela, Ricardo Quintela, oferecer uma data para que essa audiência aconteça. Você tentou algum contato com os nossos representantes da Câmara Federal, João Paulo Tavares Papa, Marcelo Squassone, Beto Mansur? Olha, eu, com todo respeito a esses três senhores, o Papa foi prefeito de Santos, me parece uma pessoa bem intencionada, mas eu não sei qual é a disposição do Papa realmente de interagir, independentemente das questões do dia. Eu me lembro que ele cumprimentava o governador no momento em que o governador estava no meio de uma crise hídrica. Exato. E foi lá e fez um aplauso. Eu achei absolutamente... Eu que conheço o Papa há alguns anos, não me surpreendi, porque eu sei que ele vem da Sabesp, mas fiquei surpreso com isso. Esse moço a que o senhor se refere, meu querido Douglas, do Guarujá, eu dispenso comentários. Tá. Absolutamente dispenso qualquer comentário sobre a Beto Mansur? O Beto Mansur eu conheço há muitos anos também. É aquela pessoa que nas fotografias está querendo aparecer de qualquer maneira. Eu lamento, e desculpe se não gostar do que eu estou dizendo também, não estou nem um pouco preocupado, mas quer aparecer em qualquer foto. Inclusive tem uma imagem que a Rede Globo mostra e que alguém aparece pedindo ele sair da frente para que seja possível o cameraman fazer a imagem. Isso não tem cabimento. Está pousando aí de defensor da região quando nós sabemos que não é isso. Emanuel, nós estamos chegando no final do Hora Geral. Tem como a participação popular ajudar a pressionar o representante do governo federal para que essa audiência saia o mais rápido possível? Bem, eu acho que todos inclusive esses três homens públicos a que você se referiu, eles devem ser pressionados, sem dúvida nenhuma, porque não são burros, eles vão pedir voto, daqui a pouco vão pedir voto. Então, que peçam voto de acordo com os interesses da região. E é possível que as pessoas participem, insistam, reclamem, digam, olha, vamos fazer projetos, mas sem esse oportunismo, querer aparecer na câmera de televisão, na fotografia de jornal, parar com essa palhaçada, isso não tem sentido. Tem rapidamente um telefone de contato para que a população possa estar em contato? Pode ser o 96371-2077. De novo? 11 96371-2077. 11 96371-2077, fica lá com a assessoria da gente. Ótimo. E nós estamos conversando com muita gente. E quando estiver próxima da data, você avisa, a gente certamente vai ser um prazer voltar aqui. Continue mais um pouco aí. Conversamos com José Manuel, ele que é advogado e é o representante, né, o idealizador, presidente da Ferro Frente, conversando aqui no Hora Geral, um tema muito importante. Bom, se você hoje completa mais um ano de vida, parabéns, felicidades ao Márcio Ângelo, a Luciana Pasqualino, a Adriana Raio, o Tiago Santos, a Rosimeire Joaquim, enfim. Se você está aniversariando hoje, um abraço assim, ó, muito especial para você, com bastante saúde, com bastante alegria.